Boa tarde, estamos aqui mais uma vez em um novo episódio do nosso canal LiteraCast, onde apresentamos e comentamos sobre as diversas obras literárias brasileiras. Hoje falaremos sobre a autora Lígia Fagundes, mais especificamente da sua obra O Seminário dos Ratos, do primeiro conto que abre essa obra, As Formigas. Bom, mas primeiro falaremos sobre quem foi Lígia Fagundes. Lígia Fagundes foi uma escritora brasileira, uma das mais importantes, e nasceu em São Paulo e estreou com uma coletânea de contos titulada Porão e Sobrado, em 1938. Em 1946, se formou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e conheceu diversos outros artistas importantíssimos, como Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. As suas outras principais obras são As Meninas, Antes do Baile Verde e A Estrutura da Bolha de Sabão. As Formigas. Esse conto é narrado em primeira pessoa e possui um teor de fantasia e terror. Ele se baseia na história de duas estudantes universitárias, uma de medicina e uma de direito, que chegam a morar nessa pensão por ser um local de mais fácil acesso financeiramente. Logo no início, a narradora descreve o local de forma sombria, com o exemplo do seguinte trecho. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Após isso, as duas estudantes entram na pensão e são recepcionadas pela dona do local, que leva-as até o quarto. Lá, ela diz que o antigo quarto era alugado também para um outro estudante de medicina e que ele deixou uma maletinha com ossos, um esqueleto inteiro. A personagem que faz medicina traz à tona sua empolgação, pois aquele esqueleto não era apenas um esqueleto, e sim o esqueleto de um anão, coisa rara de se ter acesso. Por isso, a estudante de medicina decide que irá montar o esqueleto aos poucos para melhorar os seus estudos. Mais tarde, as estudantes se preparam para dormir e sentem um cheiro forte de bolor. Deitam-se e, no meio da madrugada, uma das personagens acaba tendo um pesadelo com o anão e acaba acordando. Quando acorda, ela vê no chão um caminho unidirecional enorme de formigas, que vão até a caixa que estava guardada os esqueletos, jogam veneno em cima deles e pisa, e volta a dormir. Na manhã seguinte, não encontram as formigas mortas pelo chão e o ar de suspense perdura na narrativa. À noite, quando dormem e depois acordam de madrugada, viu novamente as formigas indo em direção à caixa. E quando abrem, elas estranham, pois os ossos estavam em posições diferentes às que estavam. Com medo, voltam a dormir. E um trecho que exemplifica esse sentimento assombroso é: mas não foi isso que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mudando de posição. Na noite seguinte, decidem ficar acordadas para pegar em flagra a atuação misteriosa das formigas na caixa com o esqueleto do anão. No entanto, acabam se rendendo ao sono e dormem. Ao acordarem e verem a caixa, se assustam, porque o esqueleto estava montado por quase completo, sendo que a estudante de medicina ainda não tinha montado nem a metade dele. Com medo e aterrorizadas, fogem da pensão e assim acaba o conto. Com a leitura desse conto, podemos analisar algumas características como a temática dos contos de Lígia, que é a morte, o amor, o medo e a loucura. A ambientação também é realizada de maneira sombria, de tal modo que a interpretação se torne fantástica. As incertezas do conto também deixam ele com mais suspenses e percebe-se que a Lígia brinca com opostos, como o sonho e a realidade, a vida e a morte, a curiosidade e o medo. Com todas essas características e aspectos, a autora deixa livre para o leitor interpretar e escolher o que é real, o que não é real e como pode ter sido o final da narrativa. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast LiteraCast e eu aguardo vocês, espectadores, em um nosso próximo capítulo.